Amém. Boa noite. Paz de Jesus. Como a Bárbara falou, eu me chamo Gabriel. Oi, Gabriel. Tenho agora 29 anos. Fiz 29, dia 6, quarta-feira. E é com muita alegria que eu vim aqui, né? Eu me sinto um jogador de futebol voltando com o público no estádio, né? Nós estávamos ali na igreja, mas agora nós voltamos. Nós sempre fazíamos o grupo aqui. E fico feliz de estar aqui de volta. Nós vamos falar hoje, o tema de hoje é No silêncio tu habitas. Nós vamos falar um pouco desse silêncio de Deus, mas antes eu queria fazer uma breve introdução do seguinte. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Todos nós nascemos, e talvez você nunca tenha se perguntado, ou você já se perguntou, não talvez falando, mas dentro de você, por que eu nasci? Alguém aqui já teve a oportunidade, talvez, de ir num velório e você olhar para a pessoa que está sendo velada lá e perguntar para onde ela foi? Legal um dado que eu ouvi uma vez, que os historiadores, quando eles estão escavando, sempre quando eles achavam um esqueleto, para eles confirmarem e terem a certeza de que aquilo lá era um esqueleto humano, eles identificavam que sempre havia um sepultamento. Quando é um animal, quando é um osso de um animal, ele é jogado de qualquer maneira, ou às vezes ele é até enterrado, mas é de qualquer maneira. Agora, quando era um ser humano, sempre tinha algum sepultamento, sempre tinha, né, a gente vai ver lá as pirâmides, lá os faraós eram sepultados com as suas riquezas, diversas tribos indígenas e tal, eles tinham o seu próprio jeito de enterrar, os da Grécia Antiga, a gente já viu nos filmes, colocavam lá uma moeda no olho, cada um enterrava de uma maneira, de acordo com a sua religião, de acordo com aquilo que ele acreditava, porque todo ser humano acredita que a morte não é o fim. Todo ser humano nasce com isso dentro dele mesmo. Para onde eu vou? Qual é o meu... Por que eu nasci? Deus podia ter feito eu nascer em 1900 e alguma coisa, mas Ele fez eu não nascer nesse século. Eu podia ter nascido em 1500, 1600, enfim, mas Deus quis que eu nascesse aqui. Por quê? Talvez você nunca tenha se perguntado isso, tenha se perguntado e não tenha tido a resposta. E pelo fato de você não ter tido a resposta, no meio das suas amizades, no meio dos lugares onde você frequenta, alguém te deu a resposta. Eu nasci para curtir, eu nasci para viver para o hoje e eu quero agora frequentar as adegas da vida, quero ouvir determinados tipos de música porque me dá prazer e eu nasci para isso aqui. Nasci para viver esse momento aqui, esse agora, esse final de semana, sextou, E talvez porque alguém nunca nunca ninguém te incomodou, ou então você já se incomodou com essa pergunta: o que eu vim fazer aqui nesse mundo? E para você abafar essa pergunta, você procura diversas maneiras de abafar essa pergunta. Talvez você procure de fato pornografia e masturbação, talvez você procure droga, talvez você procure bebida, talvez você procure videogame, talvez você procure amizade, para alguma coisa tampar e abafar essa pergunta que fica dentro de você. Para onde eu vou? O que eu estou fazendo com a minha vida? E quando a gente é mais novo, a gente sabe que tem lá os caras que estudam pra caramba e tem os caras que só querem zoar, né? A gente sabe disso, sempre tem. Você se encaixou em algum lugar aí que eu sei, né? Tem os que é do meio termo, né? Que tá lá no grupo da zoeira, mas é ele que passa a cola pros outros, porque os outros são burrão, não sabem estudar, não sabem fazer nada, né? Sempre tem. Mas no fundo você sabe, vai ser muito mais difícil para mim conseguir um emprego que ganha mais dinheiro, porque eu estudo menos do que aqueles caras ali. No fundo você sabe disso. Mas você prefere continuar na zoeira, porque você abafa essa coisa que vem dentro de você, essa pergunta. No fundo você sabe, aqueles lá têm mais chance do que eu de ser alguém na vida. Por quê?
Porque eles estão preocupados com o amanhã, porque eles sabem que a vida não é só agora. E eu estou preocupado somente com o agora. Quero zoar, quero me divertir, quero fazer os outros dar risada, quero chamar a atenção. Todos nós sabemos que nós temos que nos preocupar com o hoje, mas o amanhã vem. Todos nós sabemos disso. Mas às vezes a gente quer abafar e fazer barulho. E o barulho é, como eu disse, talvez seja pornografia, masturbação, talvez o barulho seja as amizades que a gente procura, as músicas que a gente não quer, deixa ficar com um silêncio, para que essa música faça barulho e a gente não escute essas perguntas. Enfim, isso que a gente vai falar aqui hoje, dessa busca por esse eterno através desse silêncio que a gente precisa fazer. Então eu queria que você que trouxe a sua Bíblia aí, abrisse lá no livro de Jonas. Jonas capítulo 1. O livro de Jonas é bem pequenininho, se você não prestar atenção, você vai passar por ele aí e nem vai perceber. É um pouco depois de Isaías, Daniel, Oséias, fica lá no Antigo Testamento, antes dos Evangelhos aí. Jonas capítulo 1, versículo 1. Um pouco para frente dos Salmos. Se você está sem a Bíblia, encosta aí em alguém que está com a Bíblia. Amém? Ou misericórdia? Você que está na sua casa, pega lá a Bíblia. Jonas capítulo 1, versículo 1. Amém? Vamos lá então. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amate. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face do Senhor. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar cada qual para o seu Deus. Lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio, tinha-se deitado e dormia profundamente. O comandante do navio aproximou-se deles e lhes disse: Como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez teu Deus lembre de nós e não pereçamos. E eles diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Eles disseram então: Conta-nos, qual é a tua missão? Da onde vens? Qual a tua terra? A que povo pertence? Ele lhes disse: Sou hebreu e venero ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados por grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia para longe da face do Senhor, porque lhes tinha contado. Eles lhe disseram: Que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Ele lhes disse: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós. Porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles invocaram então ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não ponha sobre nós o sangue inocente, pois tu agiste como quiseste. E tomaram a Jonas
e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram então tomados por um grande temor com o Senhor, ofereceram um sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir a Bíblia, a palavra do Senhor? Amém. Então vamos só fazer um breve resumo daquilo que a gente leu. Jonas, ele estava lá, né, na terra dele, e ele recebeu uma palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ele recebeu o quê? Uma missão, um propósito para poder viver. Ele recebeu aquilo que a gente conversava no começo. Ele recebeu um propósito. E o propósito dele era que ele fosse até uma cidade chamada Nínive, uma cidade grande que foi tomada por um grande pecado. Eles tinham muitos pecados e tal, e Deus mandou para que Jonas fosse lá. E diz a palavra do Senhor que Jonas levantou para fugir da missão dele. Ele tinha que ir para Nínive, e ele foi para uma cidade chamada Tarsis. Ele queria fugir da missão que Deus tinha dado para ele. Então, ele comprou uma passagem, ou seja, ele tirou do bolso dele dinheiro para fugir da missão que Deus tinha dado para ele. E embarcou e foi embora. E aí então começou uma grande tempestade. E Jonas desceu lá para o fundo do barco, do navio, que seja, e ficou lá, dormindo, quietinho. E o pessoal lá de cima, os marinheiros, vamos jogar tudo para cima, porque daí o barco fica mais leve, e aí ele não vai chacoalhar tanto, porque o peso fica indo para um lado, o peso fica indo para o outro, então vamos jogar fora, vamos ver o que está acontecendo, por que esse vento, esse mar está tão bravo assim. Pô, eles eram marinheiros, eles estavam acostumados, eles conheciam aquelas águas. Então, por que será, né? O que será que está acontecendo? Aí eles começaram, é algum temor, alguma coisa que aconteceu de Deus, é uma praga, alguma coisa. Quem será? O que está acontecendo? Então eles desceram e, aliás, cada um começou a rezar para o seu Deus. Tinha várias religiões lá. E cada um começou a rezar para o seu próprio Deus, para que o seu próprio Deus desse um jeito, pedir perdão, sei lá, e falava para aquele Deus acalmar a tempestade. E aí, eles desceram até lá, o capitão do navio desceu até lá, chacoalhou Jonas, acordou Jonas e falou: como é que assim, você está quase morrendo e você dormindo? Chacoalhou lá e falou: vamos lá para cima, vai, reza aí para quem você acredita e vamos ver se resolve, né? A gente já rezou para tudo quanto é Deus, vamos ver se o seu Deus não resolve. E aí Jonas foi e aí eles fizeram um sorteio lá, lançaram sorte sobre todos eles que estavam lá e falaram assim: vamos ver na sorte de quem é a culpa. E aí a sorte justamente caiu sobre Jonas. E aí eles perguntaram para Jonas: conta-nos qual é a tua missão, da onde vens, qual é a sua terra, a que povo você pertence. E aí Jonas contou para eles: eu sou um hebreu, eu acredito no Senhor. E aí Jonas pegou e falou assim: é por minha causa que esse mal está acontecendo. É por minha causa. Se vocês me lançarem para fora do barco, a tempestade vai parar. Então, o que eles pegaram, o que eles fizeram? Lançaram Jonas para fora do barco e imediatamente a tempestade parou. E detalhe, eles queriam até falar assim: não, a gente não vai lançar que você vai morrer. O mar está muito violento, você vai morrer. Aí diz a palavra de Deus aqui que eles tentaram ir para perto da terra para o Jonas ser colocado para fora do barco, mas em terra firme, e eles não conseguiam por causa da força do mar. Eles falaram: ó Deus, se é por sua causa, a gente vai jogar ele fora, mas a gente não é culpado, porque o Senhor que quis fazer essa tempestade. Jogaram Jonas e aí a tempestade parou. Gabriel, o que isso aqui tem a ver com no silêncio tu habitas e aquilo que a gente conversou? Nós, assim como Jonas, cada um de nós, a gente foi despertado porque a gente recebeu uma missão específica que quem deve cumprir é você. Você recebeu uma missão, e eu não estou dizendo uma missão, você recebeu uma missão de ser pregador, você recebeu uma missão de ser músico e cantar para Deus, você recebeu, não estou falando dessa missão em específico, mas eu estou falando que você tem um propósito na sua vida. Deus deu um propósito para você. Deus, Ele te incomodou e por isso você está aqui.
Deus, ele te incomodou de alguma forma que você pensasse na sua vida de amanhã, pensasse, porque Jonas estava vivendo uma vida à toa, até que ele recebeu a sua missão. Não sei se você se perguntou, qual é a minha missão um dia? Essas perguntas que fizeram para Jonas, conta-nos qual é a sua missão, de onde vem, qual é a sua terra. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas você nunca vai ver uma vaca pensando nisso. Você nunca vai ver um cachorro pensando nisso. Um cachorro no final do dia pensando assim: será que eu decepcionei os meus pais com a vida que eu tenho? Será que eu fui a vaca que eu deveria ter sido? Será? Será que o que eu posso fazer para o meu leite ser um pouco melhor? Uma vaca nunca vai se perguntar isso porque ela não tem alma. Ela não se importa. Para ser bem sincero, um animal não sabe nem que ele existe. Você sabe disso. Agora, o ser humano tem essas perguntas. Então, Jonas, para fugir dessas perguntas, para fugir da sua missão, ele entrou num barco, ele deu o próprio dinheiro dele, para fugir da missão que Deus tinha dado para ele, para fugir dos propósitos que Deus tinha dado para ele. Qual é o barco que você entra para fugir das suas perguntas interiores aí que nascem dentro de você? Sabe, quando vem aquele negócio, eu não vou ser nem, eu quero, igual eu estava falando para o Guilherme, meu sonho de adulto é ter uma Evoque daquela que estava parada ali na frente. Eu falei, eu queria ter uma Evoque daquela. Mas eu estou trabalhando para isso, vixe, né? Tem que ter dinheiro, né? Só se eu roubar. Mas o João vende para mim, né, João? Muitas parcelas. Enfim, eu tenho que ter propósito. E aí você vai parar e vai pensar assim: será que a vida que eu estou tendo daqui 10 anos, eu vou ser alguém na vida ou eu vou continuar do jeitinho que eu estou? Será que com a vida que eu estou levando, eu vou conseguir ter um dia um salário? E eu não estou falando assim que você tem que estudar, fazer uma faculdade, não estou falando disso. Talvez você não queira fazer isso, mas não necessariamente isso vai te fazer, e nem que sucesso é igual a dinheiro, né? Não é isso. Mas daquilo que você sonha, daquilo que você almeja para a sua vida, qual é o seu barco que você entra para escapar disso? Às vezes o barco que você entra, sabe o que é? É um dia difícil. Já teve isso? Você tem os seus propósitos, você fala assim: não, hoje eu vou rezar, ou hoje eu vou estudar, hoje eu vou chegar em casa, eu vou trabalhar. Aí você chega lá meio cansado, meio chateado, aí você fala assim: ah, não, vou sentar e assistir televisão mesmo, Netflix, assistir um Round 6 e ficar aqui assistindo, primeiro episódio, segundo episódio, para abafar aquela vozinha que diz assim: e o seu propósito? E a sua missão lá em Nínive, como era de Jonas? E o seu propósito, a sua missão? E aí você põe um capítulo de novo, um capítulo a mais. Eu preciso assistir mais, senão a voz vai me incomodar. Aí bate uma tristeza cada vez mais profunda, porque depois que você termina de assistir, chega o determinado horário, você fala assim: eu não fiz o que eu devia ter feito, fiquei assistindo um negócio que não vai me trazer nada na vida, amanhã eu vou acordar um bagaço porque eu estou indo dormir tarde, mas amanhã vai ser diferente. Aí amanhã você chega num dia tudo zoado de novo, aí todo mundo vai dormir mais cedo na sua casa, só que aí você muda. Em vez de você assistir Netflix, você vai para pornografia. Porque você precisa tampar o vazio que está aqui dentro. A voz te chama, a voz te chama. Só que a voz requer o quê? Nínive requer o quê de Jonas? Compromisso. E você começa a fazer barulho. E aí eles entraram no mar. E eles entraram e aquele mar faz o quê? Faz muito barulho e chacoalha para tirar e querer levar a vida de todo mundo. E o que eles começaram a fazer, que a gente estava falando aqui? Eles começaram a jogar fora as coisas de cima do navio.
eu jogo fora isso, eu jogo fora aquilo, vamos ver se o navio chacoalha menos, se eu jogar e tirar essas coisas. Mas por que a gente leu aqui? Por que o navio estava chacoalhando? Por quê? Qual era o motivo da tempestade? Jonas. E onde Jonas estava? Dormindo no fundo do barco, certo? Foi isso que a gente leu aqui. Ou seja, o que você faz? O que a gente faz para acalmar a tempestade? A gente começa a lançar fora aquilo que está por cima. Quando o problema real está lá no fundo. Quando o problema real está dormindo aqui, ó, e ninguém incomoda ele, porque ele está lá no fundo. E aí o que você acha? O meu problema é esse curso aqui, vou mudar. Meu problema é esse meu trabalho aqui, esses meus amigos aqui, é culpa deles. O meu problema é meu pai. Por isso que eu não dou certo na vida, por causa do meu pai. Meu problema é minha mãe, por isso que eu não dou certo. Quando o problema está onde? Lá no fundo do barco, dormindo. E ninguém mexe com aquele problema, está lá, paradinho, quietinho. E a tempestade vindo e você querendo se livrar, eu já sei, o problema é estético, vou ficar fortão, aí as pessoas vão olhar para mim. Vou ficar inteligente e aí as pessoas vão olhar para mim. Quando o problema está onde? Está aqui no fundo, está aqui dentro, está lá dormindo. E ninguém tem a coragem de ir lá incomodar o problema. Até que o capitão desce lá e fala para Jonas. E eles descobrem que então o problema é Jonas. Agora, com esse trocadilho que eu estava fazendo, qual é o Jonas que você precisa jogar para fora do barco da sua vida? Para acalmar essa tempestade? Para você cumprir a sua missão, o seu propósito. Não vai ser no barulho da tempestade que você vai descobrir qual é o barulho, o seu propósito. Gabriel, eu nem sei qual é o meu propósito. Por que você não sabe? Porque você nunca perguntou? E a pergunta quando vinha, você fazia ela ficar quieta? Provavelmente é isso. Ou então você sabe o seu propósito e você foi colocando outras coisas e até dizia assim, não, Deus que está me mandando para cá. Deus que está me mandando para lá. E aí você justifica o seu barco, o seu cansaço. Mas eu tenho que ter um pouquinho de tempo para mim. A vida não é só trabalhar, servir. A vida não é só estudar. Esses caras aí que ficam estudando um tempão, esses caras é louco. Não curte nada. A juventude deles, você é louco, o cara estuda 8 horas por dia, tá maluco? E aí, o nosso problema, na verdade, não é estudar demais. Mas não, Gabriel, a igreja é contra ser rico. Não é trabalhar muito para ser rico, a igreja é contra isso aí. Se você não for rico, porque você é um preguiçoso, você é pecador igualzinho o rico, que é rico por ganância. Se você não estuda, porque você é um preguiçoso, e o Jonas que está dormindo aqui dentro chama preguiça, e você jogando fora, você arrumando um monte de coisa para fazer, e a preguiça está lá, quietinho, e os vícios estão lá, e os propósitos estão lá, quietinho, e você vai procurar outras coisas. Vamos jogar fora, então já sei, o que me faz me masturbar é essas séries aqui, meio pornográficas que eu assisto, tem umas imagens fortes, umas músicas, vou mudar. Aí começa a assistir outras séries, quando na verdade as séries, a pornografia, era apenas uma fuga do propósito que estava lá, que Deus te chamou, e você foi fazer outras coisas para abafar essa voz. Sabe o que eu quero? Ao fim dessa pregação eu quero que você pense assim de você: cara, eu sou um lixo, estou fugindo do meu propósito. Porque se você pensar assim, quer dizer, você despertou para ele. Agora, se você sair daqui falando assim, o que o Gabriel falou não tem nada a ver, está viajando, vou continuar vivendo a minha vida do jeito que eu sempre vivi. Você está vivendo igualzinho um cachorro, uma vaca, um tigre, um urso.
Escolha o animal que você quer ser. Menos um ser humano. Menos um ser humano. Eu quero que você entenda que você tem um propósito, Deus te chamou para viver alguma coisa que só você pode viver. Eu não posso viver no seu lugar. Você tem uma vocação. Só que no barulho você não vai ouvir. E entenda, o barulho é essas coisas que a gente, essas tempestades, essas coisas que a gente muda a direção para não escutar a voz falando. Qual é o barco que você entra para fugir da sua missão? Eu estou falando alguns aqui, tem as adegas espalhadas por aí. Antes era a igreja evangélica, depois virou hamburgueria, agora é adega. Depois eu não sei o que vai ser, mas qual vai ser a sua tempestade? O que você faz para não ouvir? O que você está fazendo para se distrair agora e não ouvir eu te incomodar? Você quer viver a vida, continuar vivendo a vida do jeito que você quer? Beleza, pode continuar. Só que como disse o povo aqui, eu sou inocente desse sangue. O que você faz para acalmar sua tempestade? O que você faz para acalmar? O que você faz para fugir da missão? Qual é o barulho que você provoca? E olha, Jonas ele pagou para entrar no barco. Às vezes você investe dinheiro, investe seu tempo, investe sua saúde, investe sua vida, investe em relacionamentos importantes para você que são seu pai e sua mãe. A coisa mais imbecil que tem é alguém brigar com o pai e com a mãe por causa do que os amigos da escola dizem. Minha mãe e meu pai estão do meu lado até hoje. Agora os amigos que eu tinha, lá no 3º ano do ensino médio, da 8ª série, sei lá, eu não converso com nenhum. E quantas vezes eu já não quis ir contra meu pai e minha mãe por causa deles? Olha que imbecilidade. Sabe por que eu fazia isso? Porque se eu fosse contra os meus amigos por causa dos meus pais, meus amigos viravam a cara para mim e eu ia ter que procurar outros amigos. Agora, se eu ficasse do lado dos meus amigos e virasse as caras para meu pai e minha mãe ia continuar me amando, ia continuar me provendo, ia continuar colocando comida no meu prato. Então é mais fácil, né? Só que não é mais justo. Porque eu não penso no amanhã. É uma grande imbecilidade você achar que você tem que pensar que você é uma criança ainda. Coisa mais... Nossa, eu acho que você já passou por isso. Quando você não é mais criança, mas os adultos não te tratam como adulto. Aí ele fala assim, sai daqui que aqui é conversa de adulto. Aí você olha para lá, só tem criancinha. Aí você fala, onde eu fico então? Eu não sei para onde eu vou, lá é só criança, eu não me identifico com as crianças. Agora, se você for ver Jesus, com 12 anos, ele estava discutindo com os adultos. Nas tribos, você já assistiu aqueles filmes, por exemplo, do 300 lá? Como é que era a passagem do menino virar homem? Ele tinha que sair lá com seus 12 anos de idade e ir atrás lá e matar um lobo para ele virar homem. Os índios fazem isso também, essa passagem. Mas não tem essa de adolescência. Eu tenho só 15 anos, eu não tenho responsabilidade. Não tem essa. Jesus com 12 anos já era, os judeus, né, como um todo, com 12 anos já podiam frequentar o lugar dos adultos. Já estavam sendo direcionados para o seu propósito. Qual é a fuga que você dá para o seu? Eu estou citando aqui os que vêm na minha cabeça, os mais comuns. Televisão, celular, rede social, Instagram, Facebook, TikTok. Não sei qual que é o seu. Eu sei dos meus. E o nome do Jonas que está dormindo aí dentro? Como é que é? Qual que é? É preguiça? Vaidade? Gula? Qual é? É você que tem que ir lá acordar ele. Se você não lançar ele fora, a tempestade vai continuar e você não vai fazer o seu propósito. E no final do dia, ou pior, no final da sua vida, você vai continuar a pessoa infeliz que você é. E entenda uma coisa, no final da vida, se você for lá no leito das pessoas que estão na morte, prestes a morrer no hospital, elas não falam assim, eu me arrependo de ter tido poucas relações sexuais quando eu tive a oportunidade de ter mais.
Elas não falam assim, eu me arrependo de ter bebido pouco, eu me arrependo de ter ganhado pouco dinheiro. Elas sempre fazem o quê? O que os médicos falam? Tem alguém que ela precisa pedir perdão? Chama a família para se despedir. Chama as pessoas que ela gosta para ir lá pedir perdão. Não é sempre assim? Porque quando você está diante da morte, você vê o que importa na vida. Quando Jonas estava diante, todas aquelas pessoas daquele barco estavam diante da sua morte, estavam vendo a sua morte vindo ali. Eles começaram a clamar por Deus, começaram a clamar para qualquer Deus, o Deus que resolvesse era o Deus que eles iam clamar, e eles começaram a jogar tudo fora. Talvez eles jogaram fora coisa boa, talvez eles jogaram fora as riquezas que estavam naquele barco, talvez eles jogaram fora pertences pessoais que eles tinham muito valor sentimental para eles foram jogando tudo fora, porque o que interessava para eles era permanecer vivo. E aí eles falaram assim, ó, não tem como, a gente vai ter que jogar alguém fora, é culpa de alguém. E aí eles descobriram qual era esse culpado. E esse culpado estava dormindo lá embaixo, ninguém estava nem aí para ele. A última coisa que eles descobriram, quando eles procuraram realmente lá no fundo, quando eles pararam de pensar na solução fácil, e foram para a solução mais difícil, foram para a solução que realmente ia resolver, eles resolveram. A gente quer resolver os problemas tudo fácil. Ah, deu ruim, separa, termina. Ah, não sei o que. E a gente vai querendo fácil. Mas o Jonas que está lá embaixo, a gente não tem coragem de acordar. Qual é o barulho que você faz? Eu quero de fato que você saia daqui, com o perdão da palavra, se achando uma bosta, porque você até hoje sabe do seu propósito e não viveu por causa dele. Eu quero isso. Eu quero que você se sinta até mal, porque daí eu sei que você não está vivendo em função mais do animal ser humano, mas da alma do ser humano que está aí dentro. De fato eu quero que você pense, Gabriel, mas eu sou novinho. Quantos você tem, irmãozinho? Aí, ó, 12. Não deixa os outros atrás você igual criança, não, que você não é mais, não. Tem responsabilidade já. Certo? Não deixe. Você sabe que quem estuda mais que você tem chance de ter um emprego melhor que o seu, não sabe? Todo mundo aqui sabe disso. Talvez o Tobias não saiba disso, né, Tobias? Viu? 3 só, né? 3. Isso. Ele não sabe ainda. Você sabe. E deixa eu dizer para você, para a gente rezar. A culpa de todas as desgraças e merdas que acontecem na sua vida é exclusivamente sua. Não é do seu pai, não é da sua mãe, não é da sua ex, não é do seu ex, não é do seu chefe, é sua. Sua. A culpa de todo mundo quase morrer era de Jonas. E a coisa só resolveu porque ele assumiu. Eu sou o culpado. Joga eu para fora. Está na hora da gente acordar. E não vai ser no barulho, vai ser no silêncio. É lá que Deus fala. É lá que Deus fala. No silêncio lá, eu tenho certeza que enquanto Jonas dormia, ele pensava, lá no silêncio do fundo do barco, lá em cima uma gritaria, mas no silêncio ele pensou, eu sou culpado de tudo isso que está acontecendo. Mas eu vou dormir. Vou ver Netflix até dando sono para essa voz que fala para mim que eu tenho que ir para Nínive sumir daqui. Vou dormir. Gabriel, eu deito na cama e fico rolando para um lado, rolando para o outro, não consigo dormir. Tem que ouvir música, tem que ficar no celular. Eu vou dormir tarde, acordo cedo, minha manhã, eu só me arrasto. Por quê? Fuga. Você tem um propósito. Você tem uma missão que é sua. Não fuja mais.
Eu quero de fato que você saia daqui incomodado. Se você está pensando assim, Gabriel, eu sei qual é a minha missão e eu tenho feito as minhas renúncias para seguir essa missão. Glória a Deus. Glória a Deus, de verdade, glória a Deus. Às vezes a gente sabe qual é a nossa missão e às vezes a gente faz renúncia, mas tem um dia ou outro que a gente foge pro Netflix. Tem um dia ou outro que a gente vai lá pro Play 4, a gente vai lá pra Steam, lá da vida lá, que a gente vai pra pornografia, que a gente vai pra uma festa, tendo um monte de compromisso em casa, ou da escola, ou do trabalho. Eu quero que você saia daqui incomodado. Porque só quem sabe que tem um propósito se incomoda. Uma pessoa que não sabe ainda o seu propósito, aliás, uma pessoa que não quer ouvir o seu propósito, porque todos aqui sabem que você tem um. Essas pessoas, elas não se incomodam com a vida. Elas fazem de tudo para abafar a voz. E quanto mais alta a voz grita, mais alta ela foge. Mais alta ela foge não, mais ela foge. Mas ela grita acima da pergunta que faz. Conta-nos, qual a tua missão? Foi a pergunta que fizeram para Jonas. Conta-nos, qual é a tua missão? Por que você está fugindo do Senhor? Por quê? Aqui não diz o porquê que Jonas fugia. Não diz. Sabe por que não diz? Porque o motivo pelo qual Jonas fugia era só interesse entre ele e Deus. Eu não preciso saber, a não ser que você queira me contar, como uma forma de buscar ajuda. Mas eu não preciso saber, ninguém aqui precisa saber o porquê você está fugindo. Mas você sabe que você precisa parar de fugir. Qual é? Essas são as perguntas que você tem que rezar hoje. Agora a gente vai se levantar para rezar. E isso que você tem que colocar na sua oração hoje. Qual é o barco que você entra para fugir da sua missão? Você sabe qual é? Sabe quando você quer ganhar prazer sem fazer força? Aí você vai no Netflix, vai na pornografia, vai comer. Ai, cheguei em casa cansado, vou comer. Qual é? Você sabe. Próxima pergunta. Qual é o nome do Jonas que está dormindo aí dentro, no fundo do barco, que é o motivo da tempestade? Que é o motivo da sua vida estar assim? Preguiça, enfim, luxúria, vaidade, orgulho, falta de perdão, falta de reconhecer as pessoas que você tem na sua casa. Aquilo que eu falei, você vira as costas para os seus pais, para as pessoas que estão na sua casa, para acolher os amigos aqui, porque se você virar as costas para os amigos e ficar com os seus amigos te abandonam. Se você virar as costas para os seus pais não abandonam você. Talvez eles não te dêem o carinho que você queira receber, mas roupa, comida, você tem. Qual é o nome do Jonas que você tem? Até gostei. Qual é o nome do Jonas? E por fim, terceiro e o mais importante. Agora que você já sabe qual é o barco que você foge, qual é o nome do Jonas, o que você vai fazer para voltar para sua missão e acordar o Jonas que está aí dentro? Esse é o mais importante. Sair daqui incomodado com isso, eu preciso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e aí sim, eu vou dormir e acordar com um propósito de vida. Eu vou dormir e viver uma vida que de fato vale a pena. Eu não vou ser mais uma vaca, um cachorro, um urso, um tucano, eu não vou ser mais. Eu vou ser um ser humano que vive o seu propósito. A culpa não é de ninguém, é sua. Assuma. Eu queria que você ficasse de pé.